Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar de bioquímica, mas já vou adiantando, tá? Eu não vou falar qualquer coisa da bioquímica agora. Eu vou falar para vocês a definição de um composto que muita gente confunde porque tem outro composto que o nome é muito parecido. Então agora eu vou explicar tudo que vocês precisam saber, olha para cá, sobre os nucleosídeos. Aí você pode dizer assim, Tubarão, mas por que tu dissesse que a gente confunde muito? Porque, eu sei que é comum quando a gente está estudando os ácidos nucleicos e tem aula aqui no canal sobre ácidos nucleicos, a gente estudar um monômero, a gente estudar uma micromolécula chamada de nucleotídeo. Porque a gente aprende que os nucleotídeos são os monômeros que formam os ácidos nucleicos. São os nucleotídeos que vão formar o DNA e o RNA. Sendo que muita gente ou não sabe que existe nucleosídeo, ou não sabe a diferença de um nucleotídeo para um nucleosídeo. Por isso que eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber agora sobre os nucleosídeos, porque quando vocês forem cobrados em algum lugar, vocês já sabem. Então preste atenção, agora já vou adiantando, tá? Não é para copiar nada quando eu estiver falando, nada. Primeiro você vai olhar para mim, primeiro você vai entender tudo para depois copiar, beleza? Então preste atenção. O que a gente vai falar agora são os nucleosídeos, como eu disse a vocês. Quimicamente falando, o danado nucleosídeo, ele é um tipo de glicosilamina. Vocês que sabem mais química do que eu, a gente tem um grupo de compostos que são chamados de glicosilaminas. E dentro desse grupo a gente vai ter os nucleosídeos. Mas, trazendo um pouquinho mais para a biologia, o que é que eu preciso que vocês saibam sobre os nucleosídeos? Preste atenção. Primeira coisa sobre eles. Olhe, vocês podem muito bem dizer que esses caras, eles são derivados, eles são derivados do metabolismo, eles são derivados, do metabolismo dos ácidos nucleicos, dos ácidos, presta atenção, dos ácidos nucleicos. Aí você pode dizer assim, Andrei, por quê? Porque, olha, quando a gente tem a metabolização de um ácido nucleico, quando eu tenho uma quebra de um ácido nucleico no corpo, tu tem que lembrar que o ácido nucleico é uma molécula grande. Monstro, olha pra mim. É uma molécula grande. E o danado do ácido nucleico, ele vai ser formado por várias estruturazinhas pequenininhas chamadas de nucleotídeos. Então, através da metabolização desse ácido nucleico, através do metabolismo do nucleotídeo, a gente vai formar o nucleosídeo. E quando você diz que eles são derivados do metabolismo dos ácidos nucleicos, que a gente diz que eles são derivados, do metabolismo dos nucleotídeos, aí a gente vem com a diferença. Então, Andrei, o nucleosídeo é formado de quê? Ô, monstrinho, olha pra mim. Toda vez que você for cobrar do nucleosídeo, tu vai dizer que a composição desse cara, presta atenção, a gente vai dizer, que a composição desse cara é assim. Todo nucleosídeo vai ser formado por uma pentose. Aí você pode dizer assim, André, eu não lembro o que é pentose não. Ei, monstro, pentose é um carboidrato de 5 carbonos. Pentose é um açúcar de 5 carbonos. Pentose é um monossacarídeo de 5 carbonos. É uma estruturazinha pequena. Aí o que acontece? Essa pentose aqui, ela pode ser dois tipos, tá? Essa pentose, ela pode ser ou a desoxirribose
se isso aqui vier da origem de um DNA, como isso aqui, ó, pode ser a ribose. Ó, pode ser a ribose. Mas aí o que acontece? Andrei só vai ter pentose? Não. Ele vai ter uma pentose, presta atenção, mais uma base nitrogenada. Ó, mais uma base nitrogenada. Isso aqui vai ser uma pentose mais uma base nitrogenada. E quando você diz uma pentose e uma base nitrogenada, pode ser adenina, timina, uracila, guanina, citosina, entendeu? Então, assim, você vai ter uma pentose mais uma base. Agora, olha pra cá. Tu já identificou qual é a diferença do nucleotídeo? Identificou, não? Então, preste atenção. Quando a gente trabalha com nucleotídeo, o que é que o nucleotídeo tem? Uma pentose, uma base e um fosfato. O nucleocídeo, ó, ele não tem um fosfato. Ele só tem a pentose e a base. Ele só tem a pentose e a base. Não pode esquecer disso. Só tem a pentose e a base. Não esqueçam. Então, se perguntarem a vocês assim de forma seca, qual é a diferença de um nucleotídeo para um nucleocídeo? O nucleotídeo tem fosfato. O nucleocídeo não tem. Aí é tanto que quando a gente vai para os principais exemplos, a gente pode até botar aqui. Vê. Os principais exemplos. Ó. Não copia nada agora não. E espera que no final deixe tu copiar. Ó. Os principais exemplos. Vê. Principais exemplos de nucleocídeos. Vê se vocês não conhecem um desses aqui. Ó. Eu tenho, ó. Principais exemplos. A adenosina. Eu tenho a adenosina. Cuidado com isso, tá? É um exemplo. Ó. Eu tenho a guanosina. É outro exemplo. Daqui a pouco eu vou lembrar vocês. Ó. Eu tenho um terceiro exemplo. Que é a citidina, cuidado com isso aqui, ó, e eu tenho um quarto exemplo, cuidado com isso, a gente vai ter um quarto exemplo, que é ó, a uridina. Então eu tenho assim, ó, adenosina, guanosina, citidina, uridina. São 4 exemplos de nucleocídeos, que aí você pode dizer assim, tá, André, beleza, eu tô entendendo tudo, mas me diz aí onde é que eles trabalham. Olha, quando a gente cita as funções desses caras, aí vê como é que vocês vão lembrar como é que a gente trabalha com isso aqui. Ó, as funções gerais desse cara. As funções gerais. Você sempre vai relacionar esse cara, sempre a gente vai relacionar, ó, com formação. Ei, olha pra mim, depois copia. Ei, olha, eu sou mais bonito que teu caderno. O tubarão é muito mais bonito que teu caderno. Então, primeiro tu olha pra mim, vê. A gente vai ter a formação. Ah, André, mas formação de quê? Primeiro, você vai ter formação, olha pra cá, de moléculas energéticas. A gente vai ter a formação de moléculas energéticas. A gente vai ter a formação de moléculas energéticas. Às vezes você pode dizer assim, André, dá um exemplo, agorinha. É aqui, ó, que a gente vai ter a formação. Preste atenção. É só tu lembrar da mais conhecida, o ATP. Quando a gente estuda bioenergética, quando a gente está trabalhando com essa parte de energia, adenosina, trifosfato ou trifosfato e adenosina. 3 fosfatos ligados com um nucleocídio chamado de adenosina. Oxente, então esse nome adenosina vem disso? Vem, monstro, esse nome adenosina vem disso. Como também eu tenho uma molécula energética, ó, que é chamada assim, ó, GTP. Guanosina trifosfato, ou trifosfato de guanosina. 3 moléculas de fosfato unidas com o nucleocídio que a gente chama de guanosina. Por isso que vocês podem marcar nas provas por aí que o danado do nucleocídio, ele participa da formação de moléculas energéticas. É só lembrar do ATP e do GTP, monstrinho. Agora, ó, cuidado que esse cara aqui, ó, você também pode dizer que eles vão trabalhar na formação, olhe, ele também vai trabalhar na formação, ó, dos nucleotídeos.
ele também vai trabalhar na formação dos nucleotídeos. Claro, o nucleocídio, ele ganha o fosfato, vira nucleotídeo. Aí vira o monômero, que vai formar o ácido nucleico. Ou seja, a pecinha pequena que forma um tipo de ácido nucleico, que pode ser o DNA e o RNA. Então, quando a gente trabalha com as funções gerais dos ácidos nucleicos, ou melhor, as funções gerais de quem pode formar o nucleotídeo para chegar no ácido nucleico, que são os nucleocídios, é só tu lembrar, moléculas energéticas e formação dos nucleotídeos. Agora deixa eu dizer uma coisa. Tem vários estudos na área da medicina que diz que os nucleocídios, eles também podem trabalhar na parte de antivirais e na parte de agentes antineoplásicos, ou seja, agentes que podem combater, fármacos que podem combater o câncer lá na quimioterapia, tá? Então, se você aprofundar mais esse estudo na área da medicina, você vai ver que tem muita citação dos nucleocídios na área dos antivirais e nas áreas dos fármacos antineoplásicos, tá? Principalmente medicamentos contra o câncer, beleza? Que combatem o danado do câncer. Tranquilo? Beleza? Então, assim, ó, tu quer copiar, né? Esqueci, tá? Deixa eu sair da frente. Tira um print aí. Duvido tu errar mais alguma coisa de nucleocídio. Sempre que cobrarem vocês nucleocídio é isso, tá? E, por favor, saibam que isso existe, tá? O danado nucleocídio agora existe, beleza? Não pode esquecer dele. Nucleocídio é uma coisa, nucleotídeo é outra, tá? E com isso, a gente fecha mais uma aula de bioquímica aqui no Cardume. Agora deixa eu perguntar. Tu gostou? Tu gostou do Tiotuba? É tua primeira vez aqui? Tu não tinha me conhecido ainda, não, é? Então, ó, muito prazer, tá? Agora sim, e se tu chegou aqui agora, me ajuda, se inscreve no canal, dá um like aí nesse vídeo. E assim, para todo mundo que já tá inscrito, a ajuda mais importante, pega esse vídeo, pega essa aula, pega esse canal e distribui para os amigos. Bota nos grupos que eu sei que vocês têm por aí. Sabe por quê? Quanto mais gente entra no Cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, monstrinha, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas aulas, tá? Então, ó, beijo no coração de vocês. Valeu!